mais uma semana de devocional, mais uma semana aqui do nosso tempo com Deus. Nessa semana eu quero falar sobre o profeta Daniel, né? Semana passada falamos sobre Elias e nessa semana eu quero falar sobre Daniel. Né, nessa temática, né, de alguém que foi fiel em tempos de pressão. Daniel é alguém que viveu a maior parte da sua vida dentro do cativeiro, né, babilônico. Ele não estava em Judá, não estava em Jerusalém, ele estava num terreno hostil, né, numa cultura hostil, mas mesmo assim manteve-se fiel a Deus. Por isso, vem junto comigo meditar essa semana sobre a vida desse grande homem de Deus. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza, você está na nossa jornada de oração, esse é o nosso conteúdo diário devocional. A partir das 6 da manhã é disponibilizado um vídeo como esse aqui no nosso canal do YouTube. Eu peço que você se inscreva, curta, comenta e compartilha para que mais vidas sejam abençoadas juntamente conosco. Nós já estamos na semana 17, viu? Aí de forma ininterrupta, todos os dias aqui, meditando na palavra de Deus, separando um tempo de oração. Já são mais de 110 vídeos gravados, né? Isso tudo é para a glória do nome do nosso Deus e para a edificação das nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia, então, no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Diz assim a palavra de Deus: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Esse texto é o relato, né, inicial ali das primeiras experiências de Daniel na Babilônia. Daniel é um jovem judeu, hebreu, que é levado de Judá, é levado de Jerusalém, quando a cidade foi tomada, quando Judá foi tomado pela Babilônia, e Daniel é um dos principais, né, é uma das pessoas ali de excelência na cidade, e ele é conduzido de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia, para que pudesse servir ao rei Nabucodonosor, para que pudesse ser um eunuco, um servo do rei Nabucodonosor. Entretanto, para que ele pudesse ser levantado até a posição de um servo, né, ali de Nabucodonosor, eles precisariam passar por um período de preparação, e esse período de preparação incluía se alimentar da mesma comida que o rei se alimentava, né? Incluía ele estar envolvido, inteirado na cultura da Babilônia. Era fundamental que os jovens judeus, que os jovens hebreus que saíram de Judá, saíram de Jerusalém, levados para servir lá na Babilônia, tivessem esse envolvimento cultural, né? Era fundamental que isso acontecesse. E para isso, né, havia ali Aspenaz, o chefe dos eunucos, que preparou esses jovens para isso. Daniel, então, ele faz um voto diante de Deus. Está lá no versículo 8, que é o que nós lemos. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Daniel, mesmo vivendo numa terra estranha, num terreno hostil, num lugar onde a sua fé não tinha tanta importância aos olhos dos outros, aos olhos do povo daquela terra, Daniel estava vivendo na Babilônia, sendo ele judeu, sendo ele servo do Deus vivo, mas estava vivendo num contexto totalmente diferente daquele contexto que ele havia crescido e se formado e conhecido como essência, como cultura para a sua história. Entretanto, Daniel toma uma decisão, né? E essa decisão ela é muito poderosa, porque mesmo sendo um jovem, mesmo vivendo longe, Daniel toma a decisão de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E essa decisão ela é uma decisão interior, né, que reflete em atitudes exteriores. Daniel ele olha para todos os manjares, as ofertas, as propostas que estavam diante dele, para todas as oportunidades que ele estava ali sendo exposto, e a decisão que ele toma é de não se envolver com nada daquilo, é de não se contaminar com nada daquilo. Daniel toma a decisão de manter-se purificado, ele faz um jejum, né, que muitos dizem aí que o jejum de Daniel é um jejum de 21 dias, mas na verdade esse era o início do propósito, né? O jejum verdadeiro de Daniel, ele durou 3 anos, ou seja, foram 3 anos sem se contaminar com o manjar do rei, foram 3 anos comendo apenas legumes, foram 3 anos bebendo apenas água, né? Daniel, ele então se separa por um propósito, ele se separa para que mesmo longe ele mantenha a sua fidelidade diante de Deus, né? Mesmo sob pressão, mesmo sob ali um período adverso, ele permanece no propósito, ele permanece firme, ele permanece fiel a Deus. E a nossa oração deve ser exatamente para isso, para que Deus nos revele onde é que estão os manjares do rei nos nossos dias, onde é que estão as possibilidades de contaminação, né?
Nós precisamos enxergar, olhar para a vida com essa perspectiva de encontrar ao nosso redor as áreas que são prováveis de contaminação e, diante disso, tomarmos decisões no mundo espiritual, tomarmos decisões profundas na alma, decisões de não nos contaminarmos com os manjares do rei. Né? Vivemos num tempo de legalismo, onde tudo pode, onde tudo é permitido, onde nada tem nada a ver, onde as coisas são, isso aí não faz mal nenhum, isso não tem nada a ver. E quanto mais nos alimentamos desses manjares, quanto mais nós enchemos a nossa vida desses manjares, mais difícil fica de sair, mais contaminados nós ficamos. Só que, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que Deus nos chamou para uma vida de santidade, de separação, para uma vida destacada da vida do mundo. E aí, a decisão de Daniel eu não vou me contaminar com o manjar do rei, a comida que o rei come não é para mim. O alimento que ele tem na mesa não é para mim. E não importa qual o tipo de alimento, não importa se é permitido pela lei judaica ou não. Importa que eu vou fazer um voto diante de Deus. Faça você, hoje é segunda-feira, faça você um voto, né, de nessa semana não se contaminar com coisas com as quais você estava se contaminando até então. Não se envolver com as coisas com as quais você estava se envolvendo até então. Procure viver uma vida de santidade. Aí, diante disso, a segunda parte do versículo vai dizer: portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Toda decisão, ela só tem efeito, né, se ela for acompanhada de atitudes. Porque se você toma uma decisão, fala, não, a partir de hoje eu não me contamino mais com isso, e amanhã volta a praticar, essa decisão não valeu de nada. Porque decisão, ela tem que ser acompanhada de atitudes, né, de prática. E Daniel faz isso. Ele assentou no coração, não se contaminar, mas ele foi pedir ao chefe dos eunucos, ele tomou a atitude. Então que nessa semana, que daqui para frente Deus te conceda graça, para que você possa verdadeiramente, fielmente, dignamente viver em santidade. Que você possa passar por cima, né, dos manjares do rei, que você possa enxergar onde é que estão os manjares, as iguarias, as oportunidades de contaminação e fugir delas. Porque a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai nos dizer, fugir da aparência do mal. E que Deus te conceda graça, força, né? Disposição, fé, para que você possa avançar diante de Deus. Eu posso te dar um conselho? A gente está numa jornada de oração. Faça hoje um propósito de santidade diante de Deus. Escreva aí, né? Escreva num papel, coloca na sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 1. Faça um voto diante de Deus, né? Faça um voto diante do Senhor. Pode ser algo simples, pode ser algo mais exigente, mas faça um voto. O voto de Daniel estava envolvendo os alimentos que o rei se alimentava. Faça um voto, sei lá, de não beber refrigerante, faça um voto de não comer algo, faça um voto por um período de tempo de se santificar em alguma área da vida para Deus. E eu tenho certeza que Deus receberá, né? Como resposta a isso, a Bíblia vai dizer lá na frente que Deus deu conhecimento, inteligência, sabedoria para Daniel, mais do que a todos os outros que estavam na terra da Babilônia. Então que Deus possa recompensar a sua atitude de santificação com graça, com revelação, com inteligência, com conhecimento, com coisas que Deus não confiou a ninguém, né? Lá em Êxodo, nós vemos no capítulo 35, que Deus instrui Moisés a pedir uma oferta ao povo, o povo traz uma oferta de ouro, de prata, de cobre, de pano azul, de pele de texuga, enfim, uma série de ofertas né, entregues no templo, né, entregues a Moisés para a construção do tabernáculo. No capítulo 40, a Bíblia vai dizer que Deus deu sabedoria, né? Deus deu inteligência a 2 homens para que pudessem ser artífices, para que pudessem ser artistas na obra, para trabalhar com ouro, com prata, coisas que Deus não havia confiado a ninguém ainda. Deus confia a Bezalel e a um outro companheiro dele. Então, que diante da sua entrega, dos seus votos, da sua devoção a Deus, que Deus possa confiar coisas a você que ninguém ainda recebeu, no nome de Jesus Cristo. Decida não se contaminar com os manjares do mundo. Decida não se contaminar com as comidas do mundo e viva uma vida abençoada no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa manhã de segunda-feira, estamos mais uma vez estudando a Tua Palavra, meditando nas Sagradas Escrituras. Estamos mais uma vez, Senhor, sendo inspirados, sendo instruídos por Ti, pelo Teu Espírito. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa nos mostrar, nos revelar onde é que estão as iguarias, Senhor, do Rei nesse tempo. Onde é que estão os manjares, Senhor, que são possíveis de nos contaminarmos?
que os nossos olhos espirituais estejam atentos, Senhor, para que percebamos, para que saibamos e conheçamos as áreas que o Senhor exige que nós nos afastemos, Espírito de Deus. Ah, Senhor, nos ajude a tomar a decisão de ser fiéis a Ti. Nos ajude a tomar a decisão, Senhor, de sermos leais ao Teu nome. Nos ajude a tomarmos a decisão de verdadeiramente vivermos em santidade, em separação. Senhor, e que além da decisão do coração, que possamos trazer isso para a prática, trazer isso para a atitude. Talvez alguém, Senhor, nessa manhã está aqui junto comigo na jornada de oração e está tomando a decisão de não se contaminar em alguma área da vida. Talvez alguém aqui, Senhor, está fazendo um voto diante do Senhor. E eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, honra o voto do teu filho, honra o voto da tua filha, honra, Senhor, o compromisso e o comprometimento que essa pessoa está colocando diante de ti nesta manhã. Que haja respostas dos céus, que haja, Senhor, favor de Deus sendo liberado sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a cada um, eu declaro o teu favor e a tua graça sobre as nossas vidas. Que essa semana, Senhor, seja próspera, seja cheia da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Faça isso. Tome você também essa decisão de não se contaminar. E faça um voto. Deus se agrada de votos cumpridos. Deus se agrada de pessoas que fazem compromisso e cumprem com o seu compromisso. Que Deus te abençoe. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos aqui novamente. Eu te aguardo aqui para mais um tempo devocional e tempo de oração. Deus te abençoe. Fique em paz.